Te liga para as últimas informações do mercado da bola do Inter. O substituto de Bernabé, técnico demitido, elogiado nos bastidores do Colorado. Treinador do Equador fala sobre Ener Valencia e as últimas sobre reforços. Espera a vinheta e vem comigo. Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal, como sempre, te trazendo as últimas do mercado da bola do Internacional. Tem muita informação nesse vídeo, então não vamos perder tempo. Deixa o teu like agora para não esquecer depois, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Depois de ver o nosso vídeo, depois de consumir o nosso conteúdo, de ter divulgado para os teus amigos em todos os grupos do Inter que eu sei que você tem, você vai lá na descrição e clica no link para Amazon.com. Lá você encontra de tudo com até 60% de desconto. Aproveita, tem frete grátis para todo o Brasil no meu link, então cola na Amazon.com. Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre uma demissão. Um técnico demitido que é muito elogiado nos bastidores do Inter, já trabalhou no Colorado e será que pode voltar? Eu tô falando de Cauã de Almeida. Você lembra dele? O Cauã de Almeida, ele é auxiliar técnico, ele era auxiliar técnico do Inter. Lá quando o Alexander Medina era o técnico. Depois do Medina, ele foi auxiliar do Mano Menezes e o Mano Menezes levou ele para o Corinthians quando saiu do Internacional. O trabalho do Cauã de Almeida sempre foi muito elogiado. Ele até chegou a treinar o time do Inter naquele período entre o Medina e o Mano. Foi um jogo contra o Fortaleza que o Inter foi muito bem e venceu o jogo por sinal. Nos bastidores, todo mundo sempre diz que ele é um cara super profissional, que tem um trabalho de muita qualidade, um cara muito apegado ao treinamento. Nunca foi jogador de futebol, o Cauã de Almeida, mas estudou uma barbaridade. É um cara que entende muito de futebol e que está com um bom espaço de vestiário também. Depois de ter sido auxiliar do Mano no Corinthians, ele trabalhou no América Mineiro como treinador principal e foi demitido agora da Portuguesa, porque na Portuguesa eles acabaram caindo na quarta divisão nos pênaltis para o misto e o clube oficializou a saída do Cauã de Almeida. Será que o Cauã de Almeida pode voltar ao Inter? Eu fui atrás dessa informação, porque afinal, se todo mundo fala bem do cara e o cara está no mercado, será que pode voltar? O que eu recebi de resposta é que para voltar ele teria que aceitar voltar a ser auxiliar técnico. Eu até pensei em categorias de base, já que o Inter está mudando muita coisa, né? De repente treinar um time de base ou pegar aquela vaga que era do Julinho Camargo na transição. Mas o Cauã de Almeida, pelo menos é a informação que o Inter tem, não tem o desejo de voltar alguns passos atrás na carreira dele e trabalhar com categorias de base. Da mesma forma, não está nos planos dele voltar a ser auxiliar. Então, para ser técnico do principal, no Inter não tem espaço. Para ele pensar em voltar, para surgir um princípio de chance disso acontecer, ele teria que aceitar voltar a ser auxiliar técnico e não é essa a informação que o Inter tem. Mas de qualquer forma, ele é um cara muito elogiado nos bastidores do Colorado. Outra informação sobre treinadores que eu quero trazer nesse vídeo é que o técnico da seleção do Equador, o Sebastián Beccacece, ele falou sobre a condição do Ener Valencia. Ontem mesmo eu te trouxe aqui no canal a informação que cresce a chance de Ener Valencia deixar o Inter. Ele virou a terceira opção no time, o Inter espera uma proposta para negociar ele e o próprio Valencia já está convencido que para seguir jogando, para não perder a barca na seleção do Equador, o melhor mesmo é buscar um novo destino. Pois o Sebastián Beccacece foi perguntado sobre a situação do Ener Valencia e ele disse que não preocupa a ele, técnico do Equador, a falta de minutos do Ener Valencia em campo. Porque quando o Ener Valencia se apresenta para a seleção do Equador, ele sempre mostra muita vontade, mostra muito empenho, faz ótimos treinos e ótimos jogos. Bem diferente do que acontece no Inter, né? Mas se na seleção do Equador ele mostra tudo isso, o fato dele não jogar uma vez ou outra não chega a preocupar o técnico da seleção equatoriana. Eu fico aqui me perguntando o que será que falta para o Valencia no Inter.
Será que ele ficou desapontado por não ter conseguido ser protagonista como ele queria? Será que a reserva fez mal para o Valência? Mas também quando ele foi titular, ele também não conseguiu jogar, né? O Valência é aquela coisa, quando joga o Valência parece que o bom é o Borré, quando joga o Borré parece que o bom é o Valência, quando não joga nenhum deles, bom é quando não tem jogo. Ultimamente o Ricardo Matias deu uma bagunçada nisso aí. Então hoje o titular do Inter é o Ricardo Matias. E o plano para resgatar o Valência, olha, ele perdeu muita força. O Inter está desistindo do Valência pouco a pouco, porque tentou de todas as formas integrar o Valência, colocar o Valência com protagonismo, dar a ele o que ele queria receber no Inter, e a resposta foi negativa em campo. Ele não conseguiu jogar bem. Ultimamente, nem mesmo aquela arrancada, aquela velocidade que ele tinha em outros momentos, ele apresentou. O técnico do Equador não está preocupado, mas olha, se daqui a pouco ele ficar muito tempo sem jogar, vai ser ruim até para a seleção. O Valência sabe disso e já está pensando também em procurar um novo destino que não o Internacional. Isso me leva até o outro tópico desse vídeo que fala sobre reforços. Bom, o Internacional ele está num processo de muita dificuldade de encontrar as peças que ele quer no mercado, tá? A janela de transferências ela está fechando dentro de aproximadamente 15 dias. É no começo de setembro, a gente está aí em 15 de agosto, é quando eu estou gravando esse vídeo, não sei quando você está assistindo. Mais ou menos 15 dias para a janela fechar. O Inter dá prioridade à busca por um zagueiro. Olha ainda jogadores para frente, quem sabe um meio atacante, um atacante, mas a prioridade é zagueiro. E olha também laterais esquerdos para ser aquela alternativa ao Bernabé, tá? São as duas principais posições, a zaga e a lateral esquerda. Mas não tem encontrado alternativas que contemplem o que ele espera tecnicamente e principalmente financeiramente. O mercado está muito inflacionado, o Inter está encontrando muitas dificuldades. Hoje eu cheguei a ouvir que o Inter seria capaz de fechar o grupo com isso que ele tem, de não contratar mais. Só se surgir uma oportunidade muito boa que tá difícil de surgir nessa reta final de mercado. Então não vamos nos surpreender se o Inter simplesmente parar de contratar e não ter reforços novos nessa janela. Eu posso bater o martelo, olha Marinho, não vai ter mais reforço, não. Porque o Inter segue tentando alternativas que caibam principalmente dentro da sua condição financeira. Mas algo que começa a crescer é esse movimento de não contratar mais, de levar até o fim do ano com o que tem. Com o Alan Rodrigues, que chegou há pouco, com o Benítez ali como opção para a direita, com o Richard, que chegou para o lugar do Fernando, que rescindiu o contrato. Basicamente isso nessa janela de transferências. Existe, é claro, aquela possibilidade do surgimento de uma última negociação, assim, quando a água começa a bater no queixo, sabe, o mercado não está consumindo aquele determinado jogador, pode pintar uma negociação de última hora. Mas olha, pelo que eu tenho ouvido nos últimos dias, a chance de não contratar mais, ela é grande e ela está crescendo bastante. Para fechar esse conteúdo, o substituto de Bernabé. Te falei agora mesmo, né, que o Inter cogita a contratação de um lateral esquerdo, mas já considera bem real a chance de não conseguir. Em não conseguindo, são 3 alternativas e uma novidade na substituição a Bernabé pela esquerda quando seja necessário. A primeira opção, colocar o Bryan Aguirre na esquerda e o Benítez na direita. Assim, o Inter teria o Aguirre, que também joga pela esquerda, como lateral esquerdo, o Benítez na direita, fecharia suas duas laterais sem grandes alterações. A segunda opção do Inter é colocar Vitor Gabriel como lateral. Você lembra que o Vitor Gabriel chegou ao Inter como lateral esquerdo. Joga como zagueiro a partir do rendimento que ele teve no Sub-20. No principal ele foi sempre zagueiro, mas ele jogava como lateral no Sport e também nas categorias de base do Inter teve alguns momentos de lateral esquerdo, é outra alternativa. A novidade é o Pablo, menino de 19 anos que foi integrado ao elenco principal
para ser suplente ao Bernabei. No começo do ano ele já treinou com o time de cima, isso está acontecendo de novo agora. O Pablo passa a ser opção para quando o Bernabei não poder jogar pela lateral esquerda. O que você acha, hein? Você acha que é muito necessário contratar um lateral esquerdo? Te contenta o Aguirre, ou quem sabe o Vitor Gabriel, ou quem sabe o menino Pablo? Escreve nos comentários desse vídeo, não esquece de me deixar o teu like, ativar o sininho de notificações e também te inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Valeu pessoal, daqui a pouco eu tô de volta. Tchau!